Olá, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um tipo bem específico de escoliose, que é a escoliose neuromuscular. Mas é uma escoliose muito difícil de tratar, porque muitas vezes precisa de uma equipe multidisciplinar para dar atenção para esse paciente, pois a grande maioria deles, como o nome já diz, é uma escoliose neuromuscular, eles têm doenças neuromusculares. E essas doenças neuromusculares fazem com que a musculatura ou os nervos não funcionem de forma simétrica. Quando eu falo isso simétrico, já dá para entender um pouco por que se forma essa escoliose. Nós temos a coluna, que ela fica no centro do corpo, na nossa esteio. Na verdade, ela é uma coluna porque ela é um empilhamento de vértebras, tá? Então, o empilhamento de qualquer coisa forma uma coluna. O empilhamento de vértebras forma a coluna vertebral. E em volta dessa coluna vertebral, temos músculos. Nós já entendemos bem isso. E esses músculos são extremamente importantes para essa coluna vertebral, principalmente no desenvolvimento. E quando eles funcionam de forma assimétrica, os músculos de um lado podem contrair mais do que o outro lado. Isso faz que essa coluna comece a crescer inclinada. E ela vai crescer inclinada, 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 formando geralmente um tipo de escoliose, que é um C longo. É uma curva longa em C. Pode ter outros padrões, como padrões em S, cifose ou lordose associada. E as doenças que vêm relacionadas à escoliose neuromuscular são, principalmente, paralisia cerebral, distrofias musculares como distrofia de Duchenne, Charcot-Marie-Tooth, alterações neurológicas ou musculares decorrentes de uma lesão medular, por exemplo, em pacientes jovens. Para você ter uma ideia, um paciente jovem, quando se tem uma lesão medular por um acidente, por um trauma, antes dos 18 anos de idade, ele tem 100% de chance de formar escoliose. Esse é um dado importante também. E aí, tipo de escoliose, a escoliose neuromuscular, que é difícil de tratar, muitas vezes difícil de tratar no colete, difícil de tratar de forma conservadora, muitas vezes esses pacientes podem ter alterações da marcha, muitos deles não andam, tá? E eles não nascem com esse problema, geralmente eles desenvolvem esse problema conforme vai crescendo. Quando os casos mais graves, exige esse tratamento cirúrgico, e o ideal é procurar um profissional especializado que já tratou pacientes com esse tipo de problema, que tem uma equipe multidisciplinar para dar a atenção necessária para esses pacientes fazerem o tratamento e dar todo o suporte que seja necessário para esses pacientes, pois são pacientes com necessidades bem especiais. Mas para todo problema tem uma solução. E tratando isso direitinho, seguindo o passo a passo de todos os tratamentos das doenças neuromusculares, a gente consegue ter bons resultados. Muitas vezes hoje nós utilizamos também ainda durante essa fase de crescimento para evitar com que essa escoliose piore muito, porque a gente sabe que quanto maior o potencial de crescimento, maior o potencial de escoliose. E nos pacientes com doenças neuromusculares isso é mais intenso ainda. Existem dispositivos que se colocam junto com o paciente que vai crescer junto com ele, fazendo uma modulação desse crescimento para evitar com que piore bastante. Existem também gessos seriados que são feitos nesses pacientes para ajudar com que essa curva não se torne muito grave, muito intensa. Então, esses são os tratamentos que são realizados hoje para os pacientes com escolioses neuromusculares. Sempre o ideal é tentar prevenir com que essa curva torne-se muito grande, torne uma magnitude muito grande, pois isso faz com que os órgãos internos, inclusive o pulmão, eles ficam numa posição um pouco mais difícil, fazendo com que eles tenham um padrão respiratório restritivo. Então, o ideal sempre prevenir, fazer um acompanhamento direitinho com um profissional que te dê um suporte, que te dê uma segurança durante esse tratamento. Muito obrigado a todos. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui. Vai ser um prazer em poder ajudá-los. Tchau, tchau.